Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre a unção de Deus. Qual o propósito do Pai em ungir os seus filhos com uma habilidade, com um poder sobrenatural? A palavra de base está em Atos capítulo 10, versículo 38 a 40. Palavra de Deus que diz assim, como Deus, o nosso Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-no num madeiro, crucificaram ele. E a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Esta tradução é corrigida fiel. E fez que se manifestasse. Eu gosto dessa tradução. E fez que se assentasse à direita do Pai. E fez que ressuscitasse dentre os mortos e subisse em glória aos céus. E fez que se tornasse conhecido. E fez com que ele se tornasse maduro e plenamente manifesto entre os homens da Palestina e da Palestina aos confins da terra e dos séculos por toda a eternidade. Ora, esta é a teologia da manifestação da glória do Pai nos filhos maduros, a manifestação dos filhos de Deus. Esta é a teologia da manifestação dos filhos, dos uios, que põe em liberdade toda a criação que geme com dores de parto. E você precisa entender que Jesus está sendo chamado no texto de Atos capítulo 10, versículo 38, de Jesus de Nazaré. Há uma diferença entre o Jesus Nazareno e Jesus o Cristo. Jesus Nazaré é o Jesus histórico, é o Jesus humano, é o Jesus carpinteiro, é o Jesus criancinha, é o Jesus bebezinho no colo da mãe que toma leite, é o Jesus frágil, é o Jesus que não é nosso corredentor, é o Jesus que se destituiu da sua glória e veio habitar entre nós, como diz Filipenses capítulo 2, e assumiu a forma de servo, a forma humana. Este é o Jesus Nazareno. É o Jesus humano, é o Jesus líder político, é o Jesus líder revolucionário que eles queriam que fizesse guerra contra Roma e não fez guerra contra Roma. Justo pelo contrário, falou para dar a César o imposto que é de César e dar a Deus o dízimo, a oferta, o sacrifício pela fé, que é mediante a obra de Deus na sua vida. Esse Jesus natural, esse Jesus humano, esse Jesus nazareno, esse Jesus histórico, porque o Jesus de Nazaré é o Jesus da história, dos historiadores. Ele foi ungido, ele foi catalisado, ele foi ativado profeticamente, ele foi revestido de poder, ele foi plenamente embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Ele já tinha um fragmento desse Espírito Santo de Deus no ventre, na sua vida intrauterina. Assim como Isabel tinha com João Batista, seu primo, Jesus também tinha no ventre da mãe Maria. Assim também Samuel havia sido já selado e tocado pela unção de Deus no ventre de Ana, e tantos outros personagens bíblicos ao longo da história, como por exemplo Sansão, antes mesmo de nascer, o seu concepção e o seu nascimento, a sua vida de gestação intrauterina já havia sido proferida e profetizada por um anjo. Tantos homens de Deus foram selados e ungidos por Deus dentro do ventre da sua mãe, o que não quer dizer que eles não tenham a responsabilidade de corresponder a esse peso profético, a essa identidade, esse destino profético ao longo da sua vida, ao longo das suas práticas, ao longo das suas decisões, ao longo dos seus relacionamentos de maturidade aqui na terra. Jesus não só foi ungido, como também respondeu e correspondeu precisamente do jeito como o Pai queria, ao ponto de morrer e ressuscitar em glória. Jesus Nazareno agora vai se tornar Jesus, o ungido. Jesus, o Cristo. A palavra o Cristo significa o ungido, o Messias, o comissionado, o cheio dos 7 espíritos da unção messiânica profetizados por Isaías capítulo 11. Os 7 Espíritos de Deus da sua plenitude sobre este Messias, sobre este Hamashiach, sobre este Jesus, que agora, embora tenha nascido em Nazaré, ele não é mais o Jesus Nazareno, não, ele é o Jesus meu Salvador, meu Redentor, meu Livrador, meu substituto na cruz do Calvário. Esse Jesus que é meu Deus, meu Senhor, Kyrios, meu Salvador, ele deixa de ser Nazareno. Ele se torna o Cristo,
ungido. E a pergunta é, por que Deus unge pessoas? Porque, seguindo esse padrão, esse modelo e esse exemplo de Jesus ter sido ungido com o Espírito Santo, nós somos ungidos no mesmo modo operacional. Claro que em fragmentos de glória menores do que o que veio sobre Jesus. Você ler o texto em que Jesus vai ao encontro de João Batista, nas margens do Rio Jordão, vem sobre ele a unção, vem sobre ele a plenitude da unção. Ele já tinha o Espírito Santo de Deus. Com 12 anos de idade, ele já era uma criança inspirada pelo Espírito Santo de Deus, em fragmentos de luz, em fragmentos de glória, ao ponto de ficar no templo discutindo doutrinas, discutindo Bíblia, discutindo Torá, discutindo teologia e deixando os mestres e os doutores da época confusos. Porque ele já tinha no Espírito uma revelação nova para trazer à humanidade. Mas agora a plenitude desse transbordar do cálice de glória, do cálice de poder, do cálice de unção, é no Jordão. Quando vem sobre ele corporalmente o Espírito Santo em forma de pomba, uma voz se ouviu, é meu filho amado, em quem me comprazo. E mais tarde, no Monte da Transfiguração, é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, a ele eu vi. Porque ele ainda como líder não estava pronto, ele ainda como líder era uma possibilidade. Ele ainda como Messias, como Hamashia, como ungido, podia falhar e fracassar ao longo do seu ministério, de tantas profecias que pairavam sobre Jesus, como Sansão falhou, como Gideão acertou em algumas coisas e chutou na trave, praticando erros e não correspondendo em santidade em outros aspectos. Mas Jesus não falhou, ele correspondeu a toda a profecia e ao todo desenho profético de Deus para a vida dele em plenitude. As pessoas costumam me perguntar, Becker, o que é unção? Como funciona a unção? Para que a unção? E eu costumo dizer que a unção de Deus é a habilidade divina no homem para realizar coisas extraordinárias, como se o próprio Deus estivesse pegando nas nossas mãos e fazendo junto conosco aqui na terra. Você pode construir uma casa sem a unção de Deus, mas se você construir uma casa com a unção de Deus, as suas limitações, os seus medos, os seus bloqueios, os seus fracassos, os seus medos, suas impossibilidades, as suas inseguranças, as suas incapacidades serão poderosamente ativadas, poderosamente supridas e ministradas pelo sobrenatural de Deus. Você pode costurar uma roupa, você pode consertar o carro, você pode formatar o Windows do seu computador, reinstalar os aplicativos que estão aí. Você pode fazer negócios, você pode curar enfermos, expulsar demônios. Esse é o efeito da unção de Deus, o ministério de Jesus na sua e na minha vida. A unção de cura, a unção de libertação. Porque uma vez ungido com o poder do Espírito Santo, ele saiu caminhando pela Palestina, curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. E os apóstolos eram testemunhas disso. De tanto que ele se manifestou em glória, despertou inveja, despertou ciúme, despertou fofoca, despertou partidos políticos e religiosos que o penduraram no madeiro. Ora, Jesus não foi assassinado, Jesus se reentregou à morte para nos substituir na cruz do Calvário. Mas qual é a certeza, qual é a convicção? Que essa unção vai se somatizando, vai se acumulando, vai se escondendo em nossos ossos. Na nossa medula óssea, a unção de Deus se concentra. E é a partir da medula óssea que estruturas de iniquidade, DNA, RNA, pecaminoso, maligno, pervertido se multiplicam, ou essas estruturas de iniquidade, DNA, de RNA, essa medula óssea agora é lavada, remida, purificada pela glória do Pai nos filhos que amadureceram. E isso começa a fazer com que uma estrutura de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, remida, purificada, se manifeste, se multiplique, ao ponto de doenças hereditárias serem castradas, serem desligadas, serem impedidas espiritualmente de se manifestar, ainda que todos na sua família tenham essa doença, ou esse diagnóstico, ou manifestem essa enfermidade. Você vai manifestar saúde no lugar da doença, provisão financeira no lugar da miséria, amor, perdão no lugar do ódio, da raiva ou da vingança. Você vai manifestar vida e vida de Deus do seu interior, jorrando com intensidade. Zoe, vida abundante. Tudo isso acontece até culminar no fenômeno da ressurreição, no corpo glorificado, no corpo transformado em glória, no corpo pleno, no corpo espiritual, apto para se mover nas dimensões espirituais, nos níveis de física quântica que a humanidade está começando a estudar e a sistematizar agora, depois de tantos anos de existência. Bom, a ciência está se multiplicando e ela está chegando ao alcance
de toda a humanidade, mas a espiritualidade já se move nesse campo de ciência há muitos e muitos anos, antes mesmo de equações matemáticas estruturadas dizerem que é possível andar sobre as águas. Jesus já o demonstrou, Elias, Eliseu já multiplicaram a farinha da panela, os pães, o azeite da botija. Coisas extraordinárias estão ao alcance de todo aquele que recebe a unção de Deus para a sua vida. Entenda que um dos propósitos pelo qual Deus começa a falar com profecia, para mim, para você, na nossa vida, não é que essas profecias vão acontecer de uma forma determinista. Elas está falando por profecias e por promessas para mim e para você, porque Ele está desenhando na nossa mente uma maquete, um quadro, um rascunho, um esboço. Ele está desenhando na nossa mente uma imagem e uma proposta de futuro. Essa imagem e essa proposta de futuro pode ser abordada ou pode ser correspondida pela nossa santidade, pela nossa obediência e pela nossa comunhão com Ele. Sempre que Deus começa a falar com alguém com profecia, com promessas, Ele está desenhando um projeto de destino, um propósito e uma visão para o futuro, que cabe ao nosso livre-arbítrio dizer sim e obedecer, ou dizer não e abortar. Deus começou a falar profeticamente comigo com 14, 15 anos de idade. E Ele sempre falou sobre viajar nações, ministrar pastores, ministrar líderes, treinar pessoas, operar milagres, operar sinais. Esse é o principal propósito da minha existência. Simultaneamente a isso, eu faço negócios, eu compro e vendo coisas, não porque é o propósito de Deus para a minha vida. Isso não é o propósito de Deus. Essa é a minha necessidade. Porque vocês são ruins para depositarem oferta. A grande maioria de vocês se sente desconfortável com isso. Glória a Deus por aqueles que têm maturidade e dão essa resposta de oferta, de dízimo, de participar financeiramente conosco no ministério. Mas se eu dependesse disso, eu não teria saído do lugar 20 anos atrás. Mas eu entendo exatamente que quando Deus está falando com você, com profecia, nem todos serão pregadores, nem todos viajarão o mundo curando enfermos, expulsando demônios. No caso de Jesus, no meu caso, há um comissionamento para as nações. Nem todo pastor tem uma chamada para as nações. Talvez você tenha um chamado para a igreja local, para a rotina aí na sua cidade. Talvez você não tenha nenhum chamado para ser pastor, talvez as profecias que Deus fale com você, que você vai ser um empresário, que você vai ganhar dinheiro, que você vai ser muito próspero. Existe a manipulação dessa profecia e existe a verdade correspondente desse tipo de profecia. De fato, eu acredito que existe anjos com caneta de ouro descendo do céu e assinando contratos na terra. Existem pessoas que no reino de Deus são comissionadas exatamente para isso. Quando ele começa a desenhar, ele está construindo um arquétipo, ele está construindo no céu uma maquete para que essa maquete, esse desenho, esse rascunho profético que foi verbalizado no céu se materialize na sua história aqui na Terra. Em quantos anos? 10 anos? 15 anos? 20 anos? Talvez você vai ser dono de uma universidade, talvez você vai ser dono de um hospital, talvez você não vai ser dono de nada, você só vai ser um funcionário de excelência que vai treinar outros profissionais com excelência. Talvez você vai ser um professor que vai influenciar os seus alunos aí na sala de aula e vai ganhar muitas almas para Jesus. Cada um tem um arquétipo, um desenho, um rascunho profético diferente que Deus vai anunciando. Quando você recebe isso, quando você entende isso e quando você decide obedecer a Deus nessa identidade, nesse destino profético que te foi anunciado pela palavra de Deus e pelas profecias pessoais, pelo sonho, pela visão, pelo aconselhamento e discernimento coletivo, ora, agora vem sobre você a unção da mesma forma como veio sobre Jesus, o Nazareno. E você agora, ungido de Deus, passa a ter a capacitação, o poder e a habilidade do céu para realizar coisas incríveis na terra. Você passa a receber um fragmento do próprio manto que ungiu o Cristo. Ser ungido é ser um pedacinho do Cristo. Ser ungido é ser um pequeno Cristo, aqui agora, na terra dos viventes. Jesus, o nosso irmão mais velho, o grande Cristo, o Hamashia. Nós termos a unção de Jesus, termos o fragmento do Espírito de Jesus, termos sobre nós o mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, é termos um fragmento do Cristo em nós. Como nós não podemos ser o Cristo e receber esse manto em porção dobrada, como Eliseu recebeu a unção de Elias em porção dobrada, ele manifesta isso em fragmentos coletivo. E ele exige que nós sejamos maduros para nos relacionar em unidade, para que aí o manto de Cristo, fragmentado na multidão de pequenos cristos, seja ativado em sua porção doble e possamos cumprir a tarefa da grande comissão. Por fim,
A obra final é a ressurreição. É o corpo glorificado, é o corpo maduro, é o corpo pleno. Não adianta você ficar pedindo a Deus uma unção que está diferente da identidade e do destino que Ele projetou para você. Não adianta você ficar pedindo que Deus te capacite com uma habilidade sobrenatural, divina, mística do céu para realizar coisas extraordinárias na terra diferente daquilo que Ele desenhou para você. Não adianta você querer ser pastor se você não é pastor. Não adianta você querer ser apóstolo se você não é apóstolo. E também não adianta querer ser empresário se você foi chamado a ser pastor, evangelista. Então, o fato de Deus tolerar nós fazermos outras coisas que competem no tempo e na energia com o propósito original dele, não quer dizer que ele aprove ou que ele se agrada. Ele apenas tolera, ele apenas permite. Mas você sempre vai ter maiores e melhores resultados quando estiver fazendo aquilo que você foi vocacionado e 100% comissionado por ele. Esse fragmento de Cristo Jesus em nós, que chamamos de a unção. O poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O poder do Pai que transforma filhos. É a capacitação divina de ativar áreas do nosso espírito para fazer coisas extraordinárias. Veja que eles não sabiam como fundir ouro, como fundir bronze, como fundir prata, como construir um tabernáculo no deserto, mas a unção de Deus veio sobre eles e caminhos de eletricidade foram formados na mente deles. De repente eles começaram a desenvolver essa arte, essa técnica, essa ciência. Veja que Noé nunca havia construído uma arca nem feito faculdade de engenharia naval, mas de repente ferramentas de cortar madeira surgiram na mente dele. Ele começou a desenvolver essas ferramentas. De repente, tipos de madeira, árvores diferentes com capacidade de flutuar começaram a ser descortinadas na mente dele. Se Deus foi revelando isso por sonho, por visão, por intuição, por pensamento cognitivo, por forte impressões no espírito, por revelação, não importa. Deus foi construindo na mente, na alma, no espírito de Noé uma ciência naval e ele construiu a arca. Assim também vai acontecer com Davi para vencer guerras, assim também vai acontecer com tantos personagens bíblicos ao longo da história, estratégias de livramento, estratégias de vitória. Olha, não sei se José era o melhor administrador, eu sei que ele se tornou o melhor administrador do Egito, o segundo homem mais poderoso depois de Faraó, porque a unção de Deus, a unção do Espírito de Deus veio sobre ele e deu a ele a habilidade de administrar, de interpretar, de dar a revelação do sonho e de gerir administrativamente toda a riqueza dos 7 anos de vaca gorda para ter o que vender nos 7 anos de vaca magra e enriquecer o Egito. Assim será contigo, assim será com você. A unção de Deus vem sobre você e essa semana que se abre é uma semana de ser ungido para fazer coisas extraordinárias, ungido para solucionar problemas na sua vida pessoal, financeira, acadêmica, profissional, aí na empresa que você faz parte, ou conseguir o emprego que você precisa no caso de estar desempregado. Esta unção de Deus está ao alcance de todos aqueles que pedem, que batem, que buscam, que clamam. Ela opera tanto no campo sobrenatural para fazer crescer ossos, brotar saúde aonde há enfermidade, levantar paralíticos da cadeira de roda, abrir os ouvidos, curar os olhos. Essa unção se manifesta tanto para desaparecer caroço, unção de riso, unção de alegria, dente de ouro, emagrecimento instantâneo. Na verdade, tudo isso nem é a unção de Deus. Esses são os efeitos, os fenômenos, as manifestações visíveis de uma operação de poder invisível no interior da pessoa. A igreja às vezes vive em torno dos fenômenos da unção, dos efeitos e das manifestações públicas exteriores da unção, e não consegue compreender e discernir a profundidade desta habilidade divina em parceria com o homem na terra. Talvez as próximas gerações recebam com mais frequência unções que já foram manifestas de levitar, de caminhar sobre as águas, de fazer um machado de ferro flutuar sobre o rio, de eu estar pregando e levantar no púlpito 1, 2, 3 metros e levitar, quebrando as leis da física, fenômenos de multiplicação de arroz, multiplicação de frango, multiplicação de milho, multiplicação de pães e peixes já estão acontecendo, elas só precisam se tornar mais frequentes, mais comuns. Fenômenos de entrar numa nuvem e sair 200, 300 quilômetros de distância em questão de 30 segundos, transladar, isso já está acontecendo, só precisa se tornar mais intenso e mais frequentes. Mas na verdade todos esses sinais, todas essas manifestações, todos esses efeitos da unção não são a unção, são o resultado da unção na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Busque então o Senhor, busque intimidade e comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja receptivo para esses fenômenos esquisitos.
Você vai orar, você vai soprar no microfone, cheiro de mirra vai se manifestar. Sem medo, sem dúvida. Busque isso, ore isso, aplique o teu coração a receber esses códigos. Eles se manifestarão. Mas muito mais do que buscar as manifestações, os sinais, os efeitos da unção, busque a Deus. Como um seu amigo, como um seu parceiro íntimo. Todos esses outros sinais e prodígios vão fazer parte. Dente de ouro, pó dourado, pedras preciosas que se materializam em atmosferas de adoração. Tudo isso é real, está acontecendo e eu quero que você também experimente isso, assim como nós estamos experimentando. Vamos encerrar esse vídeo fazendo 7 tópicos assim progressivos. Primeiro, você aceita Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. Você nasce de novo, você se torna um filho de Deus, porém bebê. Depois você começa a receber a palavra de Deus, as promessas textuais bíblicas nos Sagradas Escrituras, que devem ser estudadas e compreendidas, as promessas de corpo ressurreto, a plenitude do futuro de todo homem de Deus maduro, e depois você começa a receber profecias pessoais, imposição de mãos. Ele começa a fazer um desenho da sua identidade, do seu destino, do plano e do projeto e o propósito dele para a sua vida aqui na Terra. Terceiro, você recebe então ferramentas, capacitações, unções e revestimentos de poder para cumprir esse desenho, esse propósito, essa visão, esse rascunho, essa maquete que ele te mostrou nos céus para ela se materializar aqui na terra. Quarto, você se torna um servo de Deus. É o serviço, é botar a mão no arado, não olhar para trás, é trabalhar para você e trabalhar para Deus. Ou seja, trabalhar em parceria com Deus, fazendo a obra de Deus e a tua vida financeira e familiar se multiplicando. Encher o saco de ser um servo cheio de ativismo religioso, tipo síndrome de Marta na igreja, chega uma quarta para quinta fase, quarta para quinta estação no seu relacionamento com o Pai. Não te chamarei mais de servo, mas de hoje em diante eu te chamarei de amigo. Amigo de Deus. Ser feito Abraão, caminhar com Deus no nível de amizade, comunhão e profundidade. Ser amigo de Deus é muito melhor do que ser servo de Deus. Você não deixou de servir a Deus, você continua servindo a Deus, só que agora você foi promovido a um fórum mais íntimo, tem acesso à cozinha de Deus, tem acesso à geladeira do Pai. Você se tornou amigo de Deus. E depois disso, um sexto nível de glória, um sexto nível de maturidade, um sexto nível de unção. É quando você se torna um filho de Deus maduro. Huios é a palavra do manuscrito original. Huios, filho de Deus maduro. Romanos capítulo 8, filho de Deus que, cheio da glória do Pai, nos filhos maduros, põe em liberdade toda a criação que geme com dores de parto, uma frequência eletromagnética de morte, de pecado, de destruição, de opressão. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui em Atos capítulo 10. Ele está caminhando pela Palestina, curando e expulsando os espíritos malignos dos necessitados, dos oprimidos, um filho de Deus maduro. E a sétima forma e a sétima dimensão de glória é o corpo ressurreto, é o corpo glorificado, é Mateus capítulo 17, é Jesus com o seu corpo ressurreto em glória subindo aos céus, atravessando paredes, impondo as mãos e manifestando um corpo sem dor, um corpo sem processo de putrefação e apodrecimento, um corpo glorificado, um corpo ressurreto. São 7 estágios de relacionamento e comunhão com o Pai, e tudo isso é possível se experimentar a partir do instante que você recebe a unção de Deus na sua vida. Eu oro para que você seja ungido agora, enquanto assiste esse vídeo, que o Espírito de Deus venha sobre você e renove a unção que está aí, meio abatidinha, meio pilha apagada, meio desanimado. Você não perdeu a unção de Deus, você só não está operando nela